apresentar a todas as mamães. A irmã Priscila está presente? Priscila Rodrigues. A família dela está vivendo um momento muito difícil. O tio está hospitalizado na UTI. Os pais vítima da Covid, os pais também. E ela pediu que a gente estivesse orando pela sua família. Então, logo após a leitura do texto, eu quero aproveitar esse momento para a gente orar e interceder por ela, pela sua família e por todos aqueles que têm alguém nessa batalha aí contra esse vírus. De pé, por favor, leiamos a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. E eu leio 2 versículos. Nós tivemos ontem aqui em Palmeiras uma reunião geral com todos os dirigentes de igrejas do campo de Palmeiras. E foi uma reunião muito proveitosa. E eu disse ontem, comentei hoje pela manhã também, que essa semana que passou, porque hoje já é o primeiro dia de uma nova semana, a empresa que está fazendo, ou vai fazer as nossas poltronas, a Castrup, empresa lá do estado do Paraná, enviou aqui a Palmeiras dos seus funcionários para poder conferir as medidas da nave e também da galeria, para iniciarem o processo de fabricação das poltronas. Minha gratidão a você e a todos aqueles que estão abençoando e ajudando esse projeto. Deus retribua a vida de cada um de vocês. Grato por toda a ajuda. Palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso 24 e 25 diz assim: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Deus abençoe. Antes de você assentar, vamos orar pela família da irmã Priscila. Querido Deus e Pai, queremos apresentar a Ti essa família que está vivendo esse dilema com a doença. Visita o tio dela ali no hospital, restaura a saúde do seu pai, da sua mamãe e de todos da sua casa. Guarda a tua filha, é o nosso pedido e a nossa oração. E queremos interceder também por aqueles que estão hospitalizados ou acometidos da Covid-19. Visita cada família e restaura e dê saúde ao Pai, em o nome de Jesus. Queridos, os capítulos 6 e 7 deste segundo livro dos Reis narra um momento difícil vivido pela nação de Israel. Israel se envolveu numa guerra contra
a Síria, e Ben-Hadad, o rei da Síria, conseguiu fazer um grande cerco na próspera cidade de Samaria. E os sírios, eles eram muito eficientes na arte da guerra. E a estratégia de guerra dos sírios era de esperar pacientemente fora da cidade. Cercaram a cidade. Você sabe que as cidades antigas eram protegidas por muros. Então o exército de Ben-Hadad cercou toda a cidade de Samaria, e eles ficaram a uma distância da cidade, que mesmo as flechas lançadas pelo exército de Samaria não conseguia atingi-los. E eles conseguiam ver qualquer tentativa de movimentação, se porventura alguém tentasse sair de Samaria. Com essa atitude, com esse comportamento, o povo de Samaria, eles, obviamente, com o passar dos dias, foram se sentindo fracos em razão da fome e foram, obviamente, perdendo a esperança. Do lado de fora, porque eles tinham agora dois inimigos. Do lado de fora, o exército da Síria, que colocava eles, com a sua ameaça de invasão, preso dentro das suas próprias casas. Eles não tinham como sair. Do lado de dentro, eles tinham outro inimigo, que era a fome, o medo, a doença, a falta de motivação, a falta de força para acreditar que Deus tinha uma solução, uma saída, uma resposta. Não havia alimento dentro da cidade. Ora, quando a procura é grande e o produto é pouco, o que é que acontece? A inflação. As coisas descontrolaram a tal forma que o povo, ficando trancado dentro da cidade, estava atordoado, sem ter como fazer alguma coisa. E interessante é que esse fato acontece justamente quando o profeta Eliseu estava na cidade de Samaria. E se você ler o capítulo 6 e 7, você vai descobrir que Eliseu foi a Samaria para trazer uma palavra de esperança para aquele povo que já estava vivendo uma situação difícil. Então, no meio do caos, no meio da tragédia, no meio da doença, naquele ambiente de insegurança e de medo, lá tinha um homem de Deus que trazia para o povo uma palavra de esperança. Deus é assim, por mais grave que seja a situação, por mais sério que seja o problema, por maiores sejam as dificuldades que você enfrenta na sua casa, mas Deus sempre tem uma palavra de esperança para a nossa vida. Mas olha, o desespero naquela cidade era tão grande, que o rei estava passando pela rua, quando uma mulher do outro lado do muro gritou, e aquela mulher gritou pedindo socorro e justiça numa causa. Qual era a causa? Ela conta para o rei: olha,
eu fiz um acordo com a minha vizinha, e ontem nós comemos, praticamos o canibalismo, e comemos para não morrer o meu filho. Mas o acordo era o seguinte: primeiro a gente come o meu, e depois a gente come o seu filho. Só que agora ela escondeu, e ela não quer dar a criança para que a gente sobreviva. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha, quando a gente está vivendo uma crise, a grande lição que eu aprendo aqui é que a gente tem que ter cuidado para não entrar em desespero, porque o desespero faz a gente fazer coisa inimaginável. O desespero faz a gente fazer coisas que a gente não pensa que é capaz de fazer. Ora, quem é mãe? Meu Deus, a que ponto a pessoa como mãe é capaz de chegar, que tem um amor incomparável, é o amor de mãe. Mas aqui uma mãe entra em desespero e procura solução ao rei. O rei entra em desespero também, rasga suas vestes, coloca cinza na cabeça, e o rei culpa Deus e culpa o profeta. Esse negócio de culpar os crentes, isso é antigo. O rei culpa Deus e culpa também o profeta. Ele diz: faça-me os deuses qualquer coisa, se amanhã a cabeça de Eliseu não vai estar fora do ombro dele. Irmãos, sempre quando a gente fala a verdade, ensina a verdade, quando vem qualquer problema, é justamente a igreja que é culpada. Nessa pandemia, colocou a gente no mesmo nível dos bares. Olha que absurdo, mas foi isso que fizeram. Colocou a gente no mesmo padrão dos bares. Aqui na igreja todo mundo fica organizadinho, todo mundo de máscara. Somente as famílias sentam-se reunidas. Nos bares, irmãos, que bagunça, que desordem. Mas as pessoas é assim. Então, irmãos, havia um descontrole, e nesse descontrole, nessa fome, houve uma elevação do preço. Com a escassez da comida, é sempre assim, os preços disparam. A Bíblia diz que a cabeça de um jumento custava 80 peças de prata. Uma caneca com estrume de pomba para fazer brasa para assar carne, custava 5 peças de prata. O povo entra em desespero, ninguém tinha nada para comer, ninguém tinha nada para alimentar, usava a cabeça de jumento para fazer churrasco. Então, as pessoas em desespero, e Eliseu falando, profetizando, anunciando esperança, mas um capitão do exército do rei de Israel, que estava ali ouvindo Eliseu, disse: olha, não tem esperança, não tem solução. E Eliseu disse: olha, amanhã a esta hora vai haver comida, vai haver fartura, o preço da farinha vai baixar, todo mundo vai poder comprar, amanhã vai terminar a fome, e amanhã vai haver fartura. O capitão disse: isso é impossível, nem se Deus abrir a janela do céu, será capaz de derramar tanta comida para esse povo, com a fome que esse povo está passando. E o profeta disse: então você vai ver, mas você não tem fé, não vai comer. É sempre assim. E Deus, irmãos, aqui eu aprendo uma outra lição. Na hora da crise, Deus sempre mostra uma direção, mas na hora da crise sempre vai ter uma voz dissonante, uma voz contrária. Sempre vai haver alguém que vai dizer: olha, é hora da gente ficar só trancado dentro de casa, é isso que estão ensinando, a gente não pode ir, vamos para a igreja não, porque senão a gente vai contaminar lá na igreja.
E as pessoas se enclausuram, se trancam, se fecham. A situação era desesperadora, mas no desespero Deus levanta um profeta, e Deus levantou um profeta para trazer uma voz de esperança para aquele povo. No dia seguinte, diz a Bíblia que estão 4 homens, 4 leprosos, à porta da cidade. Os leprosos, vocês sabem, eles eram considerados imundos, eles não podiam se aproximar de ninguém, não podia tocar num objeto, onde eles colocassem a mão tudo era imundo, eles não podiam tocar em pessoas, então eles viviam fora do arraial. Esses 4 leprosos disseram um para o outro assim: olha, se a gente ficar aqui, a gente morre, porque aqui não tem comida, na cidade não tem comida, o povo lá também está morrendo de fome. Então, e se a gente ficar parado, se a gente não tomar uma atitude, se a gente não agir, a gente vai morrer, porque aqui não tem comida e lá na cidade também não. Vamos fazer o seguinte, vamos encarar o arraial dos sírios, vamos lá no arraial do inimigo, porque se morrer, pelo menos a gente morre tentando, a gente morre lutando. Agora, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, vai ficar quieto, vai ficar trancado, mas a gente vai morrer sem fazer nada. Vamos tentar fazer alguma coisa. E é interessante que o texto vai dizer assim: e aqueles homens se levantaram ao anoitecer. Era horário impróprio para andar, irmãos. À noite não é hora para a gente caminhar. Como é que você caminha na direção a um exército à noite, se você não tiver senha, uma forma de se identificar como amigo? Os caras já vai logo atirando. Mas eles levantaram ao anoitecer, eles tomaram uma atitude, tomaram uma posição, eles decidiram não se entregar ao fracasso, eles decidiram não se entregar ao problema, eles decidiram ser caminhantes, a tomar posse daquilo que eles sentiram que precisavam fazer alguma coisa. E esse muitas vezes é o problema nosso. Nós nos acomodamos, nos entregamos ao problema. Ah, não tem solução, não tem saída. Que não tem saída, irmãos. Quem é que pode impedir a uma ação de Deus? Querendo Deus, quem é que impede? Operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que eles se levantaram ao anoitecer. E quando aqueles homens se levantaram, eles eram 4. Sabe o que Deus fez? Deus fez ouvir lá no arraial dos sírios, tropel de cavalos, como se fosse de um grande exército. E o rei da Síria e os comandantes do exército pensaram: olha, o povo de Israel conseguiu ajuda, e está vindo um grande exército, e eles correram e não levaram nada. Quando os inimigos chegaram lá, um olhou para o outro, ninguém estava acreditando. Comeram até se fartar, comeram com abundância. Diz o texto, irmãos, que eles comeram porque as tendas estavam vazias de pessoa e estava cheio de comida, roupa e muitos outros bens. Eles comeram, pegaram prata, pegaram ouro, pegaram tudo que tinha, e aí começaram a olhar um para o outro e começaram a dizer: olha, esse dia é um dia extraordinário, é um dia de boas notícias, nós não podemos ficar em silêncio. Vamos lá na cidade e vamos contar lá na cidade o que é que Deus fez, que tem comida com fartura aqui no arraial dos sírios. A Bíblia diz que eles foram lá na cidade, contaram. O profeta já havia profetizado, mas o povo é assim, o povo não acredita. Foram na cidade, contaram, o rei não acreditou. O rei disse: olha, isso é estratégia do inimigo. Quando a gente for, eles vão entrar aqui, vão nos matar e a gente vai ficar completamente destruído. Alguém convence o rei e ele diz: manda lá alguns batedores, manda olhar para ver. E eles foram, irmãos, voltaram, e quando eles confirmou, para cumprir a palavra do profeta,
A Bíblia diz que o povo estava com tanta fome que atropelou todo mundo que estava na frente. Morreu o capitão, que ficou sabendo da notícia, mas que não havia acreditado. O povo foi, comeu com abundância e houve fartura conforme a palavra do profeta. Eu trago essa história nesta noite apenas para fazer uma pergunta para você. Quem que é você nessa história? Seu personagem é qual? É o rei? Fica desesperado para colocar a culpa em alguém? Sabia que a gente tem pessoas na época das crises, na época dos problemas, na época das dificuldades, a gente sempre tem alguém que fica culpando os outros, fica fazendo ameaça, ao invés de procurar solução, ao invés de procurar saída, ao invés de procurar resposta em Deus, fica culpando a tudo e a todos. Dentro do lar há uma tendência natural da gente fazer isso. Isso começa lá em Adão, quando Deus questiona: onde está Adão? Que ele joga a culpa para cima da mulher, a mulher para cima da serpente. A pessoa é muito de querer culpar, ao invés de tomar uma atitude. Então, o rei aqui, ele duvida da palavra de Deus, ele não acredita, ele, em tempo de crise, ele briga, ele ameaça o profeta e ele culpa os outros. Quantas pessoas assim, agindo como esse rei, no momento de crise, ao invés de buscar a Deus, de orar um pouco mais, de dobrar um pouco o seu joelho, fica culpando. Um culpa o presidente, que o presidente age assim e assim, outro culpa outro acha uma saída, mas está sempre culpando alguém. Irmãos, quem é você na hora da crise? Será que o seu personagem é o daquela mulher? Aquela mulher que procura alimentar-se da própria família? Tem pessoas assim, que ele, na hora da crise, ele suga tudo que a família tem. Veja bem que essa mulher, ela é mãe, mas ela traz tudo que tem de precioso para ela. Ela não pensa no filho, ela não pensa na família, ela pensa apenas em si mesma. Tem muitas pessoas assim, que a sua atitude na hora da crise é pensar apenas em si próprio. Agora, tem pessoas que a sua personagem, o seu personagem é semelhante ao dos leprosos. São aquelas pessoas muitas vezes consideradas incapazes, discriminadas, mas são aquelas pessoas que têm disposição. As coisas estão difíceis, mas acredita que não pode ficar acomodado, que precisa tomar uma atitude, precisa buscar a Deus, buscar soluções, e quem traz resposta, geralmente é sempre Deus mesmo. Ou quem é você nesse momento de crise? Você, de repente, é como o profeta, que tem uma voz de que amanhã será fartura, ou seja, na hora da crise, você abençoa, na hora da crise, você ministra paz, na hora da crise, você ministra esperança, na hora do caos, você ministra uma luz. Irmãos, Eliseu, ele num cenário de fome, num cenário de miséria, num cenário de carestia, num cenário de impossibilidade, ele coloca uma palavra de vitória na sua boca, mesmo as pessoas não acreditando naquilo que ele estava falando, mas ele sabia quem era Deus, ele tinha certeza de que Deus pode mudar o quadro, pode mudar a história. Eu venho aqui nesta noite fazer um apelo a você. Olhe para o exemplo desses leprosos que não se entregaram à dificuldade, não cruzaram os braços. Vou morrer mesmo, então eu vou ficar de qualquer jeito. Tem pessoas assim: eu vou morrer mesmo, eu não vou usar máscara, não vou mexer com álcool, não vou mexer com nada. Tiver de pegar, tiver de morrer, vai morrer. Ou então, alguns ainda é muito, eu diria assim,
tem uma fé que ninguém tem. Eu sou crente, se pegar em mim, não acontece nada não. Nós temos uma pessoa no campo de Palmeiras, numa cidade ligada ao campo Palmeiras, um obreiro, que ele disse assim: eu quero ver quem é o homem que vai fazer eu usar máscara para entrar na igreja. Interessante, para entrar no supermercado ele usa, para entrar na farmácia ele usa, para entrar no banco ele usa, lá no trabalho, onde ele trabalha, o pastor já viu ele de máscara lá, porque é necessário. Agora na igreja não. Tem pessoas assim, que tem esse tipo de comportamento, essa atitude. Qual deve ser a nossa atitude, irmãos? Uma atitude daqueles homens que não se entregam à crise. Nós não podemos ficar acomodados. Não tem saída, mas a gente vai agir. Deus vai tomar providência, Deus vai dar solução, Deus vai dar resposta. A gente precisa ter a atitude de Eliseu. Deus vai mudar o quadro, amanhã Deus vai cuidar. É aquela situação de Jó: eu sei quem é Deus, e eu sei que Deus vai se levantar, e eu sei que esse momento vai passar. Deus precisa de homens e mulheres que se posicionem nesse momento amargo, nesse momento difícil, nesse momento negro, nesse momento de caos, que a gente se disponha a agir. Não tenha a atitude daquela mulher que pensou única e exclusivamente nela, tirou tudo que ela tinha de mais precioso, que era o filho, pensando exclusivamente em si mesma. Não seja egoísta assim, não tenha a atitude do rei. Deus te colocou como rei da sua casa, mas não tem esse comportamento de culpar os outros, não. E se Deus o livre acontecer do vírus chegar na sua casa, também não fique caçando culpados, porque muitas vezes a pessoa fica querendo saber quem é que trouxe aquilo para dentro de casa. Não, irmãos, se a gente serve a Deus, a vida nossa está nas mãos de Deus. O dia que chegar, chegou. O importante é que nós possamos ter a nossa fé inabalável, sabendo que a gente tem um Deus que cuida de nós, vela por nós e nos ajuda nos momentos de aflição e de dificuldade. Fiquemos de pé. Aprenda com os leprosos. Quando você tiver a bênção, compartilhe com alguém. Eles não tinham ninguém, não tinham acesso, mas no momento da dificuldade, eles estavam sozinhos. Mas quando eles têm acesso à bênção, eles dizem: a gente não pode ser egoísta, a gente precisa compartilhar essa bênção com os outros. À medida que Deus te abençoa, à medida que Deus te dá, à medida que Deus faz para você, porque na hora da crise, Deus vai cuidar de alguém de uma forma especial, mas você não pode ser egoísta a ponto de querer só para si. Precisa fazer o que aqueles homens fizeram: compartilhar com alguém da abundância daquilo que Deus havia dado a eles. Então compartilhe do que Deus te deu, das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, do quanto Deus tem sido generoso com a sua vida. Eu sei que às vezes é muito difícil, sabe? Hoje pela manhã, eu não consegui me controlar e acabei chorando um pouco. Hoje está com 25 dias que a minha mãe voltou para a morada eterna. É uma data
A gente é de uma família pequena, então é uma data que eu, as minhas duas irmãs, os meus filhos e os filhos da minha irmã, que também partiu, hoje está com 1 mês, exatamente hoje, a gente sempre reunia na casa da minha mãe, todo ano, infalivelmente. Foi a primeira vez em 39 anos de casado, que os filhos reúnem na casa da Nair, da nossa casa, para celebrar o Dia das Mães com a mãe, porque sempre a gente ia para a casa da minha mãe, avó dos meus filhos. E hoje doeu pela manhã, eu não tive forças para segurar um pouco as lágrimas, mas depois eu cheguei em casa e fui agradecer a Deus, lembrar que a minha mãe preparou para isso. E lembrar dos privilégios que Deus me deu, de quantas vezes estar lá no Dia das Mães, para no mínimo almoçar com ela. Compartilhe as coisas boas, usufrua das coisas boas que Deus te deu, faça o melhor, estenda a sua mão, abençoe, ajude. Esse momento difícil, irmãos, olhe para a história de Israel, quantas dificuldades passaram, mas Deus nunca desprezou o seu povo, Deus nunca deixou o seu povo a sua própria sorte, entregue a sua sorte, não. Sempre que alguém clamou, sempre que alguém buscou, sempre que alguém orou, Deus foi refúgio, foi proteção, foi segurança. Então, não desespere, não culpe ninguém, tome atitudes, tome posição, faça o melhor para o Reino de Deus. Curve a sua cabeça, o Ministério de Louvor vai louvar a Deus, e eu queria orar por você.